conversar mais. Thelma, boa noite, Thelma. Que bom te ver. Luciana, Boa noite, boa gente. noite, meu. Boa Que noite. alegria, que Meu alegria te Deus, ver. esse frio na barriga não passa nunca, né, Ira? Boa noite, gente. Boa noite, galera. Que saudade de todos. Ô Sol, eu quero você aqui, viu, com aquela palestra de reencarnação. Você deveria fazer. Precisando ouvir, viu? E muito legal, Índia, você começar a palestra hoje com essa música de Nossa Senhora, né, de Maria. Estava quase me emocionando aqui, porque por alguma parte aqui da palestra eu vou falar sobre ela. É como se fosse um sinal, né? Como se fosse já uma oportunidade de dizer vamos firme que tá tudo certo. Que antes de começar o trabalho eu sempre peço que a espiritualidade nos abençoe, né? Nos oriente. Eu tenho uma forma de trazer as coisas que eu escolho, né? Trazer de forma mais clara, mais simples, mais meiga, mais empática, né? E esse tema é um tema muito tenso e intenso, né? Que não dê risada não, viu, Sol? Eu quero você aqui, viu? Já passou da hora, né, Índia? É, Faz tempo. é, e aí eu fui fazendo essa palestra, né? Na verdade, essa live era uma live que Iracema e eu a gente estava pensando há algum tempo. E aí chegou o dia de fazê-la, né? E eu quero trazer de uma forma bem empática, como eu falei, Ira. Eu acho que o luto é um assunto muito delicado ainda. E eu quis juntar um pouquinho do que eu sinto, do que eu conheço, do que eu estudo. E eu espero que eu consiga passar para vocês de forma bem simples e amorosa. Primeiro que eu já comecei gostando do encarte, né? Do informativo. Quando você colocou, vamos falar sobre luto, eu achei tão simples lá, tão fluido, sabe? Que entrou assim de uma forma bem bacana, como a gente gosta de fazer. Bom, inicialmente eu queria trazer como um entendimento, né? O que é o luto? Então, o luto a gente conhece como perda de algo, né? De alguém, na verdade, né? O luto a gente fala que estamos em luto quando a gente perde um ente querido. Também tem o luto simbólico, né? Oi, Elinei, oi, lindão. O luto simbólico também quer dizer que perdemos algo ou alguém. Então, o luto ele não é apenas só quando a gente perde alguém fisicamente. A gente também sente o luto de forma simbólica. Quando a gente perde um emprego, quando a gente perde relações, quando a gente perde vivências, quando a gente até precisa amputar algum órgão, né? Algum membro. Então, isso tudo que a gente perde, vira luto. O luto no espiritismo, né, a gente chama que é uma transição, é uma passagem, né? Então, não entendemos como uma morte de fato, a gente entende como uma passagem, um ciclo novo. E também eu gosto muito de falar da morte simbólica, né? A morte simbólica, ela é quando a gente precisa matar alguma coisa, né? Ela é muito parecida com o próprio luto simbólico. Porque às vezes nós precisamos, até as decisões simples irá, até as decisões que nos ajude, por exemplo, uma mudança de emprego. Poxa, eu tô indo para algo melhor, né? Eu tô buscando algo melhor para mim. Mas quando eu deixo um ciclo, eu estou deixando algo, eu estou perdendo algo. Mesmo que eu tenha a decisão de sair daquele local, de ir para um lugar melhor, eu estou deixando um ciclo. Eu costumo dizer que quando a gente sai da infância para a adolescência, a gente vive o lutamento da infância. Quando a gente sai da adolescência para a fase adulta, a gente vive o lutamento da fase da adolescência. Porque por mais que a gente tenha o estilo, o espírito jovial, aquela etapa já se foi, já passou, né? Então isso tudo pra gente é refazer rotas. E aí a gente precisa se questionar algumas coisas sobre o luto. Por exemplo, qual o real sentido da morte para mim? O que é estar de luto para mim? Como acolher a dor do luto? Temos mesmo medo da morte ou medo do que a morte nos tira? Como
como é não ter controle sobre as nossas perdas. Porque muitas vezes ainda tem isso, né? A morte, ela não... O nascimento a gente até controla, né? Em alguns momentos a gente programa se a gente vai ou não gerar alguém. Às vezes vem de uma forma inevitável. Mas a morte a gente não tem programação. É por isso que a ansiedade ataca muito. Porque a ansiedade nada mais é do que o conflito do que a gente não tem controle, né? E a morte é bem assim, a gente não tem controle dela. Ela simplesmente chega. Então a gente não sabe quando chega, como chega. E isso gera um descontrole, né? Então, como é não ter controle sobre essas perdas? Quando estamos no processo de lutamento, a nossa alma fica ferida, né? Então, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa ser acolhido, a gente precisa ser respeitoso conosco e com os outros. A pior fase da perda, né? É quando a gente percebe que a gente não tem mais a parte física. Quando isso corrói, né? Tira a nossa esperança, a fé, aumenta o nosso desequilíbrio. E aí vem a mãe Maria, né? Maria nos ensina que passar por tudo isso de forma amável foi a forma que ela encontrou. Ela sentiu a dor da saudade, ela sentiu a perda do seu filho, ela viu o seu filho indo embora. Ela não tocou mais no seu filho, ela não sentiu mais o cheiro, ela não pegou mais no seu cabelo, ela não fez mais carinho, mas ela começou a perceber que o amor multiplica. Então, ela nos disse que a dor gera amor, né? E aí é importante se questionar para onde está indo esse amor canalizado. Porque quando eu amo você, Ira, e você está aqui, a gente tem essa devolutiva de amor. Pode não ser diretamente por você, mas o amor que eu direcionei para você, ele está aqui no fluido, ele está aqui correndo. Só que quando a morte vem e ceifa isso, corta isso, esse elo ele teve um rompimento. E água parada, ela se torna lama, ela se torna lodo, ela se torna fétida, né? Então a gente precisa se questionar aonde é que está e o que eu estou fazendo com o meu amor parado, né? E o que Maria nos ensinou como mãe quando perdeu o seu filho, né? Ela veio dizer que o amor ultrapassa qualquer dor, né? As dores vêm, mas a imortalidade da alma faz a gente ter uma tranquilidade a mais de compreender isso, né? A lei divina, ela não é despedida, ela é reencontro, ela não é separação, ela é união. E quando a gente vai falando sobre isso, fica parecendo que é muito fácil falar, mas você está se permitindo sentir, né? Esse luto e essa transformação desse luto? Ou eu só estou vivendo essa dor incessante que é perder alguém e continuar pisoteando em seu coração sem perceber o quanto de grandiosidade você pode fazer com esse amor que está parado. A felicidade não é desse mundo, né? Ou a gente precisa compreender de que nós temos muitos mundos na casa de meu pai. Então, viver é uma grande viagem, né? Eu estava assistindo uma live de Haroldo Dutra e ele estava falando assim, é como se a gente tivesse uma caravana, né? A gente está se aglomerando. E a gente vem com nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, tios. A gente vem com a galera numa viagem que não sabemos quem vai embarcar primeiro, né? Só que como toda viagem, ela tem início e tem fim, né? E aí a gente precisa compreender o que é que a gente está fazendo com essa viagem, porque tem uma história acontecendo nesse caminho, né? E quando isso é interrompido, a gente esquece o resto, a gente só vive aquela dor. Então a dor corrói, machuca, mas passa. Só não passa o que vem de Deus, que eu acabei de dizer, que é o amor. O desespero nos afasta do divino. E a gente precisa olhar para o luto de uma forma mais esperançosa. Porque ter fé, ter esperança, ter paciência, confiar que somos imortais, é erguer a cabeça, é aceitar
o que é difícil, mas que a gente precisa compreender, entender. Às vezes a gente fica o tempo inteiro tentando justificar o que aconteceu, como aconteceu, para onde foi, o que foi. E a gente está o tempo todo se questionando em vez de aceitar o que a gente não pode mudar. Na psicologia a gente traz muito a fase do luto. Então, tem a negação, tem a raiva, tem a barganha, tem a depressão, tem a aceitação. Lu, então todo mundo vive essas 5 etapas? Não, nem sempre. Às vezes a gente passeia por essas 5. Às vezes eu tenho só só demonstro duas etapas agora, e lá na frente eu vou demonstrar mais outra. É indiscutível, cada pessoa vive uma etapa. Às vezes eu me nego a aceitar aquilo. Às vezes eu crio uma revolta tão grande que eu me revolto até com o divino. Às vezes eu começo a barganhar, né? Não, mas se acontecer isso, eu faço aquilo, me devolve. A gente vai achando que com a sedução a gente vai conquistando, mas é algo que já não tem mais o que fazer. Aí vem a tristeza profunda, que a gente vem numa depressão, que depois eu vou até falar, que depressão é diferente da tristeza. E por fim a gente consegue compreender, né, que precisamos aceitar. Talvez a gente nunca compreenda por que o meu filho foi com meses, por que aconteceu tal coisa, por que uns vão, os outros ficam. Tem muitos textos falando que os bons vão, os maus ficam. Quem somos nós para decidir quem é bom, quem é mau? Eu não consigo nem entender a minha própria vida, como é que eu vou decidir quem vai, quem não vai? Então, talvez a gente consiga perceber, Ira, que é muito injusto a gente ficar se questionando e não dar margem ao o maior aprendizado que Deus nos dá, que Maria nos deu, né? A quarentena, por exemplo, é um momento que a gente está passando por essa fase de lutamento, de luto, né? Como não viver as fases do luto nesse processo do Covid? No momento que a gente está falando tanto de morte, tão de perdas, né? Não dá para mensurar. Uns sentem mais do que os outros, sentem diferente do que os outros. A intensidade é diferente, diga. E nessa fase sempre houve as fatalidades, nós entendemos. E sempre houve, em algum momento da vida, porque a gente entende que nós não somos daqui, nós estamos aqui vivenciando uma experiência terrena e a qualquer momento nós podemos retornar. Porém, nunca, quer dizer, houve sim a gripe espanhola há alguns anos, no século passado, e houve também essa coisa de morrer, de desencarnar em famílias. Eu não gosto da palavra morrer, porque morrer a gente sente que finalizou. Então, nós estamos vendo, no passado, o luto se dava em você se vestir de preto. Você via a pessoa de preto, você dizia, está de luto. Sim. Não é? Mas, na verdade, o luto era e sempre é esse sentimento que você descreveu. E agora nós estamos vendo famílias, e famílias desencarnando. Nós estamos vendo a equipe espiritual aí, tendo que criar tendas no mundo espiritual para recolher esses irmãos. E ninguém está sozinho. Todo mundo é. E que nada acontece. Palavras do Mestre Jesus. Nada acontece sem que o Pai permita. Exatamente. É a minha opinião. Uhum. E é isso, né, Índia? Eu acho que as pessoas ficam querendo entender, né? Até esse processo do Covid, quem teve Covid, quem não teve, quem morreu, quem não morreu, o que tá aí. A gente precisa respirar, sabe? Não dá pra gente entender tudo, não dá pra gente compreender tudo, a gente só precisa aceitar. E o aceitar, Índia, não é o aceitar, dizer, tá, sou cordeiro, vamos aceitar tudo que vem. Não, é aceitar, uma palestra até que eu fiz, é a fé raciocinada, né? É você sim ter opiniões, ter questionamentos, raciocínio, mas com coerência, né? Com empatia, com respeito, até com a sua própria dor. Porque a gente fica querendo tanto justificar várias coisas que a gente não compreende nem o que está acontecendo, né? Estar triste, como eu falei, estar triste não é estar depressivo. A gente precisa respeitar o nosso enlutamento, né? O tempo inteiro as pessoas querem dizer que elas estão depressivas. Gente,
tristeza faz parte. Sofrer faz parte. Se a gente passar do equilíbrio, se a gente passar do ponto, aí tudo bem, vamos ver, né? Cair e levantar faz parte. Se eu fico muito tempo no chão, aí a gente já começa a ver que tem alguma coisa errada. Mas as pessoas estão tão enlouquecidas por estar tudo bem que a gente não se permite nem viver isso. Se a gente for pensar na fase, quando falando da fase, né, lembrei agora, falando da fase da pandemia, a gente passou por aquela fase, os 3, são 15 dias, descanso, depois veio os 3 meses, a gente começou a se revoltar, depois veio mais os 6, a gente começou a entrar num processo complicado, veio um ano e meio, já estamos entrando aí, meado do ano de 2021, sabe, aquele sufocamento, a gente precisa respeitar, a gente precisa entender que estamos todos enlutados, até a minha botou aí, estamos vivendo um luto enorme, e é mesmo. Eu, muitas vezes, tenho a sensação que eu parei em 2019. Porque um monte de coisas que eu tive de planejamento para 2020, e um monte de coisa, e ficou aquilo ali sufocado, sabe? Aquele grito na garganta que você quer dar e você não conseguiu dar. Então, e não é só eu, tá? Eu tenho os meus pacientes, tá todo mundo na mesma sintonia, na mesma vibe. Os meus amigos, a minha família, quando eu paro para conversar, é sempre aquela sensação de sufocamento. Eu vou falar até mais na frente. O Covid não tirou só o ar de quem tá no hospital, de quem morreu. Nós que estamos aqui também estamos sem ar. E isso é um processo de luto, é um processo de dor. E nós precisamos falar sobre isso, sentir isso, né? Nós temos o direito de sentir os sentimentos até onde for preciso, né? Mas a gente também precisa reagir quando for necessário, né? É saudável viver a nossa dor. E é saudável respeitar essa dor e seguir diante essa dor. A dor do outro também me enluta, né? A tragédia de Manaus, Brumadinho, Chapecó, várias coisas nas famílias, desemprego. Eu acho, né, porque tem 2 dias que eu não vejo o jornal direito, mas pelo número que eu imagino, deve estar em torno de 480 mil mortos por aí. Eu escolho não assistir de vez em quando os jornais, porque eu preciso também me blindar, e eu acho que isso é uma qualidade de saúde mental. Então, como não enlutar diante de tantas mortes? Não são números, Iracema, são pessoas, são famílias. São amigos dos meus amigos que eu não conhecia, mas meus amigos estão sofridos. Minha amiga perdeu o avô. Como eu não vou sentir a dor dela? Né? Pessoas muito queridas do centro fraterno, pessoas muito queridas da minha família, que não são tão próximas a mim, mas que tem pessoas que estão sofrendo, estão enlutadas do luto mesmo de perder e daquilo que foi perdido simbolicamente. Eu estou enlutada. Eu me peguei sofrendo a dor da morte de meu pai. Mas não é porque não foi resolvido. Mas é porque aquele sentimento de dor, do luto, da perda, veio tão grande no meu coração, que eu falei, meu Deus, é igual o que eu sentia anos atrás. Então a gente está se conectando, Iracema, com perdas muito grandes, com sentimentos dos outros. O universo está conspirando. A gente não fala que quando está perto do carnaval a gente sente a atmosfera diferente. A gente está com a atmosfera diferente. E eu estava lendo um textozinho de coisas espíritas falando, né, o quanto nós que somos sensitivos, né, o quanto nós que tentamos ser, né, com um olhar diferente, estamos sofrendo, porque eu estou me sentindo sofrida em alguns momentos, porque é um acúmulo de dor, é um acúmulo de vontade de botar isso para fora, de estar na mediúnica e conseguir dar comunicação e, sabe, libertar tudo o que eu estou sentindo, porque é sufocante. Imagine, Iracema, quem não tem consciência disso, porque eu ainda estou longe de conhecer tudo que eu gostaria de conhecer. Mas eu também tenho o privilégio de ter um pouquinho de mais de consciência, de ter uma educação emocional, de ser psicóloga, de fazer terapia, de ter a minha fé muito forte dentro de mim. E mesmo assim tem dias que eu tô... Ai, meu Deus. Né? Tem domingos que eu digo, meu Deus, eu olho para um lado, olho para o outro, eu digo, mais uma semana igual. Mas não tá igual.
A vida está andando. Tanto que está andando que a gente está em junho de 2021. Mas a gente está com a sensação de impotência, de paralisia, né? Então, a perda das pessoas públicas, por que dá tanto ibope? Não é só porque são pessoas públicas. É porque, Iracema, muitas vezes nós nos conectamos com essas pessoas. Às vezes os artistas, eles são o nosso espelho. Às vezes a gente se comunica através daquele personagem, daquela música, daquela imagem que aquele artista me trouxe, da risada que eu tive no momento de tristeza quando aquele comediante me fez rir. Então, como não sentir essa dor? Respeitem aqueles que dizem que estão sofrendo pelos artistas, porque você não sabe qual é a história que aquele artista fez na vida daquela pessoa. Nós não estamos sofrendo porque é um público conhecido. Estamos sofrendo porque somos pessoas. Todos são pessoas, somos pessoas. Como não sofrer por perda de amigos, de familiares, perda dos amigos dos nossos amigos? Não estamos de luto apenas quando a gente perde alguém, ou quando a gente perde algo. Estamos de luto por tudo, pelo tudo que a gente está perdendo. O luto é uma perda. Como não sofrer pela nossa perda? Seja ela simbólica, eu até brinco com meus pacientes, né? Aquela velha frase do que o Neymar ficou famoso, saudade do que a gente não viveu. Porque a gente está vivendo isso, a gente está com saudade daquilo que a gente não pôde viver. Por quê? Porque roubaram o nosso direito de ir e vir. E quem roubou? A morte. A morte simbólica ou a morte física, né? É normal sofrer, é normal sentir o coração apertar, é normal não ter respostas para todos os nossos porquês. O luto do outro afeta a mim e o meu luto afeta o outro. Diga, Ira. Quer falar? Não. Ah. Vá levando. Desde quando eu vou dar uma pinceladinha. Pronto. A sensação... Diga, pode falar. É um momento que... aquilo você falou, Luciana, as semanas nós sentimos que está voando. O tempo está passando mais rápido. E essa sensação que a vida continua, as coisas acontecem, mas nós temos a impressão que nós estamos em 2020. Sim. Março de 2020. Algumas coisas, projetos que nós tínhamos feito do Centro Fraterno de Caridade, ficaram congelados. Nós sabemos que nós vamos dar o pontapé e vamos seguir em frente quando acabar. Sim. Mas a sensação é dolorosa. Tive lá no centro, eu tive no Centro Fraterno ontem, e eu e a Ana Lídia, e quando a gente vê, né, as cadeiras arrumadas lá dentro, a gente foi ver se estava tudo bem, graças a Deus, está tudo tranquilo, mas a impressão é que nós saímos em 2020 e nós não conseguimos voltar, entendeu? Que estamos lá, naquele dia após a doutrinária. E é importante a gente ter essa sensação, a gente ter consciência disso, Índia, pelo seguinte, isso é uma teoria minha, tá? Mas eu tenho muito em mim o seguinte, se a gente for pensar, nós somos animais. E todo animal que está em perigo, ele está em alerta. Ele não desliga, ele não relaxa. Então, quando a gente está em sensação de perigo, a gente fica elétrico. Por isso que a gente está com essa sensação, né, de paralisia, porque a gente está elétrico, é como se a gente estivesse andando numa esteira elétrica, né? A gente está andando, se cansando, mas a gente não está saindo do lugar. Então, quando tudo isso, porque se Deus quiser, isso vai passar. Eu tenho pessoas, tenho fé, né? Tenho uma amiga que está em Nova Zelândia, então lá a vida está voltando ao normal após Covid. Então, sabe, dá aquele respiro de dizer, meu Deus, tem vida após Covid. Então, há esperança no final do túnel. E aí, Índia, eu fico pensando assim, quando a gente passar essa sensação de alerta, quando nosso cérebro calcular que nós já estamos salvos do perigo, essa eletricidade ela vai vir à Terra, porque a energia ela precisa sair. Então, se a gente está o tempo todo em ativa, se a gente está o tempo todo em alerta, quando a gente passa do perigo, quando a gente sente que a gente fala, ufa, passou, né? Que bom, tô bem, né? Tô viva, dá aquela descarga emocional.
E a minha preocupação como ser humano, como espírita e como psicóloga, como vai ser essa descarga emocional? Você vai ter muito trabalho. Está tendo, né, Índia? O problema é que as pessoas ainda não conseguem compreender que precisa de muita ajuda. E é por isso que eu sempre prego, né, que a gente precisa cuidar da nossa mente. E eu tô dizendo você, Iracema, porque as pessoas acham que Iracema não tem problema. Meu Deus, queria Iracema não ter problema. As pessoas acham que o psicólogo não tem problema. Eu canso de dizer para os meus pacientes, eu não sou melhor do que vocês, eu penso as mesmas coisas que vocês, eu tenho o mesmo medo que vocês. Preciso de ajuda também, como vocês estão precisando de ajuda. Então, somos seres humanos. Não tem ninguém além aqui do normal. Do Iapoca ao Chuí, é todo mundo igual, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que a gente precisa começar a respirar desde agora. Porque na hora que essa conta bater, se eu não tiver essa consciência, o negócio vai complicar, né? Então, revisitar, né? Como eu falei, a sensação de produtividade, que deixamos de viver, que a programação diária e anual ficou ao vento, que estamos sem ar, né? Precisamos revisitar as nossas capacidades. Então, o nosso enlutamento, ele também nos faz pensar. Eu não sei vocês, mas quando eu tive a oportunidade de estar em ambientes de luto, né, de enterros, eu pensei muito mais na minha vida. Tanto que os artistas, né, os compositores falam que compõem muito mais na tristeza. Por quê? Desculpa, porque a morte, ela nos faz olhar para o nosso presente. Ela nos coloca, ela nos confronta. E quando for minha vez? E quando for eu? E será que eu vou conseguir? E será? A gente fica o tempo todo, vamos correr atrás do que a gente não fez. Porque a gente começa a perceber que é no estalo. Só que depois que passa aquela sensação de correr atrás, a gente dá a mornada de novo. E a gente começa de novo, né, caminhar bem lento, aí vem uma outra perda e depois a gente vai aprendendo a fazer diferente. Então a gente precisa habilitar as nossas emoções. Ou a gente paralisa diante do luto, ou a gente mantém a esperança viva. Gente, desapegar não é deixar de amar. As pessoas têm um errado pensamento de que se eu deixar de pensar, se eu deixar de sofrer, se eu viver a minha vida, eu estou desapegando, eu estou deixando de amar quem foi. Quando isso? Quem lhe disse isso? Né? Se eu seguir a minha vida, eu estou deixando de amar meu pai? Como assim? O amor transcende barreiras. O meu pai não está na minha cama. Pelo contrário, eu preciso orgulhar aonde ele está, a filha que ele colocou no mundo. Né? Então é por isso que é delicado falar da morte, Ira, é delicado falar do luto, porque cada um vai reagir de acordo com as suas emoções, com a sua trajetória. Às vezes o que eu falo aqui vai soar frio, calculista, né, para o outro. Tanto que nós espíritas somos vistos como os frios. Quem disse que a gente não sofre? Quem disse que a gente não chora? Só que a consciência é diferente. Antes mesmo de eu estudar espiritismo assim profundamente, eu já tinha isso na minha cabeça. Para mim, no cemitério era ver uma parede. Meu pai era vivo em mim em outros lugares. Eu não precisava ir para aquele lugar que me fazia tão mal, que depois eu aprendi o porquê me fazia tão mal. Né? Então, a gente precisa falar sobre a morte, a gente precisa falar sobre o luto, a gente precisa falar sobre a tristeza. Eu vejo que a gente conseguiu quebrar algumas barreiras que ainda falta muito, mas a gente conseguiu falar de sexualidade, de preconceito, de racismo. Mas é muito difícil falar da morte, é muito difícil falar do luto. Mas somos seres humanos, nós espíritas também sofremos, né? Estamos presos a matérias, estamos presos a sentimentos, e ninguém está falando aqui que é para esquecer isso, é apenas para tentar compreender. Inclusive, diz uma frase assim, a gente não aprendeu a dizer o até logo, né? E é por isso que dói tanto, porque a gente quer dizer adeus. Então, o adeus, a palavra, muda o sentido da frase. Um até logo ou um adeus. Onde é mais pesado? Onde é mais leve? Uma coisa que eu gosto muito de pontuar, inclusive
eu sempre trago, porque a gente fala tanto de vários temas como se fosse só os adultos. Mas os temas também precisam ser abordados com as crianças. O luto infantil existe. Nós educamos nossos filhos para a vida, para ganhar, para plantar a sementinha que vai nascer a florzinha. A gente não fala sobre perder algo ou alguém. A gente troca nossos filhos de escola sem se preocupar se ele vai sentir aquele lutamento. A gente separa sem se preocupar, porque a criança tem 2 anos, a criança nem vai lembrar dessa separação. Como não? Eu atendo pacientes de 30 anos com dor da separação dos pais há anos atrás. Então, é preciso pensar que a criança é um ser humano, que também tem sentimento. Muitas vezes a gente dá respostas vazias. E respostas vazias deixam a desejar. Por quê? Eu penso o que eu quiser, eu fico com a minha dor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu sofro da minha forma, eu me machuco como eu entendo, sem explicações. E as explicações é assim, ó. Vovó tá no céu, que é o melhor lugar. Deus levou. Ele quis assim. Ele virou sementinha, ele virou estrela. Eu lembro que na época que eu fazia faculdade, uma professora minha falou assim que ela atendia uma criança que tinha revolta com Deus e que não gostava das estrelas. Porque falaram a ela que Deus levou a avó para virar estrela. Se Deus tem muitas estrelas, por que ele precisava levar a minha avó? Deus é mau. Então a gente também precisa ter cuidado em como a gente está falando sobre esse luto para as nossas crianças. Porque as crianças também perdem. As crianças também têm sentimentos. E as crianças também viram adultos que não sabem falar sobre morte, que não sabem falar sobre perda. Eu lembro que quando a nossa cachorrinha faleceu, um irmão fugiu para um lado, outro irmão fugiu para o outro, e eu fiquei com as 3 crianças, meu filho e as minhas 2 sobrinhas, toda trabalhada na psicologia para explicar a elas o que tinha acontecido. Aí a mais velha viu e fez assim, Dinda, eu entendi, ela morreu, né? Aí eu fiquei com a minha cara, foi isso. E aí eu percebi que a criança é muito mais sincera, é muito mais simples de compreender do que a gente que complica um monte de explicação. E aí só me fizeram assim, mas e se a gente sentir saudade, o que a gente vai fazer? A gente só não vai mais ter ela para brincar nem para tocar. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma oração, mandar um beijo para o céu e dizer, Dolita, estou com saudade de você. E, pela minha surpresa, isso acontece várias vezes. A primeira vez que aconteceu, eu vim em lágrimas no carro. Porque estavam os 3 no fundo do carro, fuxicando. E os 3 botaram um beijo para cima e uma falou, Dolita, estamos com saudade de você. Te amo. E ali eu compreendi que as minhas crianças, os meus sobrinhos, meu filho e as minhas sobrinhas já estavam compreendendo que perder faz parte. Talvez eles não entendam ainda aquela dor que a gente sente. Mas é importante, dentro da ludicidade, dentro da simplicidade de uma criança, trazer que sim, existem perdas, que sim, pessoas adoecem, que sim, eu choro na frente do meu filho. Porque ele precisa compreender que o choro faz parte. Talvez ele não entenda e talvez não seja necessário eu explicar para ele qual é o motivo do meu choro, porque às vezes é muito assunto para a criança. Mas meu filho precisa entender que a fragilidade também é ser forte. E ser forte é mostrar também as suas dores. E explicar de forma coerente. Um momento de compartilhar em família. Então, usar isso também para conversar em família sobre as perdas, a perda de um animal, a troca de casa. Antes de eu mudar de casa, eu falei com meu filho, vamos mudar. Por quê? Porque a criança não é peteca, a criança não é um objeto. Ela também precisa ser respeitada, porque ela também vai perder coisas da onde ela saiu. E precisamos compreender, Iracema, você falou da oração, que a oração é o melhor caminho para a gente sentir a presença do nosso ente querido ou sair daquela dor do luto, do enlutamento. Chico diz que a saudade dói e fere nos 2 mundos. Somos muito egoístas, achando que só a gente sofre. A saudade corrói. Piedade falou com você agora sobre isso. Lu, falei sobre o apego. Sim, né? Então a saudade dói, a saudade corrói. Precisamos acolher essa dor, cuidar para que vire saudade e entender que a dor, que o término não vai no túmulo, vai além.
E a gente fica tão preso que a gente não deixa nem o outro ir. E nem a gente continua a nossa vida. Para aqueles que ficam, é necessário evoluir. Para aquele que foi, que ele tenha um bom lugar, um bom caminho, uma boa consciência para a sua evolução na sua caminhada. Assim se cumpre a lei divina. A gente nasce, a gente cresce e a gente morre. A morte é muito mais certa do que a vida, Irá. Eu sempre falo isso. Porque às vezes eu estou gerando um filho e esse filho nem nasce. Mas se ele nasceu, a certeza que ele vai morrer é 100%. O amor reorganiza os quadros das relações humanas. Morrer é voltar para casa. Como lidar com o luto e com as despedidas? Sentimentos vão além das saudades. Inclusive, nesse momento do Covid, a gente vê muita gente que não está conseguindo se despedir. Mesmo quando não é Covid, porque como não pode ter aglomeração, a gente não está tendo nem oportunidade de ter a nossa despedida como a gente sempre teve. Muitas pessoas sentem culpa, remorso, por achar que se eu tivesse lá, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ligado antes, se eu tivesse falado, aquele si que a gente começa a ter a responsabilidade da morte do outro. Pera, gente, quem tira ou quem dá não somos nós. Nós somos seres humanos. A gente precisa somente aceitar a vontade de Deus. Então, não interessa o que a gente poderia ou não fazer. Chegou a vez, chegou a hora, chegou a despedida, né? Nós somos seres humanos limitados. E compreender isso é dizer para você mesmo, se acalentar na sua dor de eu não poderia fazer diferente. Não faria, não seria de outra forma, porque não está na minha mão, não está no meu poder. Foge do meu alcance essa decisão. O ritual da despedida faz falta? Faz. Mas aí a gente pode aprender algumas formas de acalentar essa dor. Cada um pode achar um caminho que auxilie melhor. Então eu sempre falo que a gente pode escrever uma carta, a gente pode ir para um lugar que o outro, né, que a gente se sentia mais confortável com esse outro. A gente pode fazer um mural de fotos. A gente precisa fazer alguma coisa simbólica. Na terapia, a gente chama também, tem uma técnica da cadeira vazia, a gente trabalha o paciente, né? A troca de funções, como é para o outro estar no lugar. Enfim, a gente tem várias técnicas para ajudar essa dor da não despedida, né? Mas eu vou escrever para uma pessoa que não vai ler. Sentimento, ele flui. Mesmo que eu acredite, mesmo que eu não acredite que o outro está me sentindo, que o outro está me ouvindo, eu não estou falando só para o outro, eu estou falando para a minha dor. Eu estou acolhendo o meu luto. E falar dele é importante. Então, o autoconhecimento ajuda a identificar qual o caminho que a gente vai ter. Lembrando que nada precisa ser forçado. Na hora que dá, no seu tempo, da sua forma, respeitando, sendo empático com você e com o seu limite. Precisamos ficar atento com as nossas fugas. Às vezes não falar sobre o luto, a gente está fugindo. Às vezes enfrentar o luto, a gente está fugindo, porque a gente está falando do luto porque o outro espera que eu fale daquele luto. Mas eu estou falando, justamente para eu não sentir. Então eu preciso compreender que aquilo talvez seja também uma fuga. Às vezes a pessoa vai para o alcoolismo, às vezes vai para as drogas, porque isso tudo anestesia a essa dor que eu estou sentindo. Então que a gente fique atento a esses sinais e calma. Sabe aquele sinalzinho do semáforo? Calma, stop, pare, respire. A saudade sempre irá existir. Uns dias bons, outros não tão bons. Mas se precisar, busque ajuda, fale sobre isso, escreva. Eu sempre falo, pega o celular, grava um vídeo, depois apaga. Mas faça alguma coisa, não fique com essa energia acumulada, porque só vai fazer mal a você mesmo. Enfrentar o luto é compreender seu momento e como você administra suas emoções. Negar a existência ou não enfrentar, muitas vezes também é se curar desse luto. Às vezes, Iracema, eu não estou pronta para falar. Então, eu preciso também compreender.
Eu não quero falar sobre isso. Tudo bem, eu não preciso falar sobre isso agora. Mas eu também vou precisar me conhecer para entender aonde que eu vou chegar com esse enlutamento e com a ajuda que eu vou precisar futuramente. Precisamos saber lidar com o que a vida está nos oferecendo e aprender com esperança novos caminhos. Para nós que ficamos aqui, a vida continua. E por isso, muitas vezes, é complicado, porque achamos que não merecemos ser felizes sem aqueles ou aquilo que se foi. Mas nós ainda estamos encarnados, estamos vivos. Vamos manter a esperança viva. Vamos nos religar. Vamos nos conectar com a nossa própria vida. Porque nós precisamos disso. Não podemos ser egoístas de achar que só a gente ama, como eu falei. E por aí que a gente precisa perceber que o amor é pleno. Deixar o outro seguir o caminho dele e deixar a gente seguir o nosso caminho é sinal de que a gente aprendeu de verdade o que Deus quis, né, nos ensinar o tempo inteiro. A primeira coisa é aceitar o luto. Encarar que não temos o poder de mudança. Entender que tem, sim, momentos difíceis, mas não podemos buscar motivos ou justificativas para não mudar. Porque muitas vezes a gente está o tempo todo, mas eu estou sofrendo, mas eu perdi fulano, mas ele não me quis. E o outro seguiu seu rumo. Mesmo quando o outro morreu, ele seguiu o rumo dele, já foi. Quem está aqui, você está se permitindo ser morta-viva. Você está se permitindo, e aí quando a gente fala da morte simbólica, quando até um relacionamento acaba, quando o emprego manda você embora, a empresa não fale porque você não está lá. O outro não fica sozinho porque você não está do lado. Quem está tomando a solidão para si não é o outro. O processo de transição é doloroso, mas ficar inerte pode ser mais ainda. A cada momento enlutado é um início de ciclos, onde a morte, a vida. Precisamos nos cuidar emocionalmente. O período de estresse nos faz desenvolver a desesperança. Mas aí vale perguntar: teve vida antes da morte? Como eu vou seguir a minha vida após a morte? Qual é o sentido que a minha vida tem hoje? Vida sem sentido, sem foco, não tem propósito. E sem propósito, a gente vira uma folha ao vento. Precisamos assumir as rédeas da nossa vida. Tem uma frasezinha que eu gosto também de lembrar, quando no filme, né, na história de Alice do País das Maravilhas, quando ela pergunta para o gato, para onde eu estou indo? E o gato responde para ela, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. Então, se eu não sei para onde eu quero ir depois de uma dor, depois de um luto, para onde o outro me levar, eu estou indo. Mas minha vida está tendo sentido ou eu estou tendo sentido na vida do outro? Se eu não tenho um propósito para mim, eu morro junto. Mas eu não tenho como morrer junto porque eu estou viva. Então eu preciso reagir. Fechar ciclos é abrir ciclos. Morte é vida. Minha lágrima de hoje pode ser sim o meu sorriso de amanhã. Qual é o seu foco? Se a gente presta atenção demais no que perdeu, nós não abrimos espaço para o que está por vir. A morte precisa ser administrada. A perda precisa ser administrada. Porque senão, ela nos administra. Estamos em construção e desconstrução o tempo inteiro. A morte, a perda, pode ser sim uma possibilidade de você se reconstruir. Lembre-se, não escolher também é uma escolha. Quando eu escolho não escolher, eu também estou escolhendo. Lidar com o seu luto é se permitir repensar na vida. Em tudo que você se propôs a fazer, fez, faz ou fará. A vida só faz sentido se eu compreendo o processo da morte. A vida é o aqui e agora. Inclusive, até nós espíritas que pensamos e acreditamos na reencarnação, também temos a obrigação de viver o aqui e agora. Porque mesmo que eu reencarne, mesmo que eu tenha milhares de reencarnações à frente, eu não serei mais Luciana,
eu não serei mais quem eu sou hoje, eu não viverei mais as etapas que eu vivi, eu não nem lembrarei quem eu fui, porque existe o véu do esquecimento. Se existe o véu do esquecimento, eu preciso viver o aqui e agora, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Então, claro que isso traz outras vertentes, né, Índia, mas precisamos compreender que o que a gente está vivendo é agora, é já, é aqui, é único. Não tem como. Passou, o ontem já foi. Eu não tenho mais como resolver. Não tem apenas um propósito de vida, tem vários propósitos. Porque quando a gente chega no nosso objetivo, perdemos de novo o nosso meio, né? Perdemos de novo o nosso eixo. Então, quando a gente tem vários propósitos, a gente sempre vai ter coisas a conquistar. Não dê o ponto final, dê vírgula, né? Não seja injusto com você. Não se compare. Ninguém é igual a você e ninguém fará a mesma coisa que você faz. Nem você vai ser o outro e nem fará o que o outro faz. A sua vida é única. A gente pode admirar, a gente pode pegar exemplos, mas comparações é injusto demais, Iracema, e é tão complicado psicologicamente quando a gente entra num processo de comparação, de julgamento, de preocupação com o que o outro vai achar de nós, do que a gente vai pensar. O que você se permite aprender com as suas perdas? Quando for a sua partida, o que as pessoas vão lembrar de você? O que será e como será o seu legado? E por fim, eu gostaria de trazer essa reflexão. O que você aprendeu com a lição de Maria, mãe de Jesus, mãe de todos nós? Qual foi mesmo a postura dela ao perder o seu filho? Onde foi canalizado a sua dor e a sua saudade? Só o amor nos livra da dor. E tem um professor que eu lembro com muito carinho, Vinícius Farani, que ele diz assim: o luto é o preço que pagamos por amar. Nós não lutamos se não for por aqueles ou por aquilo que amamos um dia. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. Espero ter atingido de forma simples e clara e empática cada um de vocês, cada dor, cada luto, cada enlutamento que estamos vivendo. Porque eu também estou sentindo isso, eu estou super emocionada, me segurando muito para não chorar. Porque é um tema muito delicado e que a gente precisa ter coragem de falar. Porque faz parte da nossa vida. Se a gente aceitar ou não, é uma decisão. Compreender ou não, é uma questão da gente estudar de estudar as nossas emoções. Mas que vai acontecer, vai. E que a gente possa aproveitar o nosso aqui e agora, que a gente possa aproveitar as pessoas que a gente ama, que a gente possa dizer às pessoas que a gente ama o quanto a gente ama, o quanto a gente sente saudade nesse momento que a gente está precisando tanto de amor, de carinho, de abraço, de afago. Agradecer pela vacina que está chegando, porque a nossa esperança é essa. E agradecer ao Pai pela oportunidade de estar aqui nesse mundo reencarnado, com essa grandiosidade de pessoas ao meu lado, pessoas como você, Iracema, algumas pessoas muito especiais do Centro Fraterno, pessoas amigas, irmãs, que eu sinto muitas saudades. Quando eu parei, Iracema, para falar dessa live, eu percebi que eu tenho quase 1 ano e meio que eu não vejo pessoas, né? Pessoas que eu não tenho nem intimidade, às vezes, para estar mandando mensagem no WhatsApp, mas que me fazem uma falta tremenda. Em estar no Centro Fraterno, em estar na clínica atendendo presencial, em estar com meus amigos pessoais. Eu sei que é um sentimento que está todo mundo sentindo, por isso que eu estou falando sobre. Então, calma, respira, puxa o ar, sabe? Porque a gente precisa de paz. E se a gente não buscar a paz dentro de nós, a gente não vai mandar paz para o mundo. Muito amor, muita vida para todos nós. E muito obrigada, Irá, pelo mais um convite, que a espiritualidade possa nos abençoar essa noite. Gratidão. Eu deixei a música da Ave Maria de fundo, para que ela se faça e gere uma ambiência. E que essa ambiência chegue a todos nós que estão nessas lives agora, e naquelas que entrarão após.
que sintam-se envolvidas pelo amor maternal de Maria, Mãe de Jesus, que é uma nossa irmã, mas que por ter trazido o Mestre Jesus, nós sentimos esse afago maternal. Lu, Jesus te abençoe. Você sabe do nosso carinho para você. A gente sabe que você põe o coração em tudo que você faz, seus sentimentos. Que Jesus te abençoe, amém, te ilumine. E é nessa vibração que nós esperamos ter consolado aqueles corações que se sentem enlutados pela perda dos seus entes queridos, que nós não acreditamos que perdemos nada, porque nada temos. Tudo que nos chega aqui nos é por empréstimo. Aquela companhia do pai, da mãe, do esposo, do filho, ela nos estará por empréstimo até o momento que chegará o momento de retorno. Porque nós não somos daqui. Nós estamos neste planeta em aprendizado. Então, irmãos queridos, tenhamos fé que possamos nós, nesse momento de dificuldade que todos nós estamos passando, nos unir as nossas consciências, evitar os embates, porque normalmente os resultados são fatídicos, numa vibração negativa que envolve o nosso planeta. E nós somos também vítimas, pois que toda energia que nós jogamos, nós recebemos quase que um efeito bumerangue de volta e de uma forma muito mais forte do que aquela que geramos. Lembrando, pois, que pensamento é força, pensamento é poder. Então tenhamos cuidados com nossos pensamentos. Irmãos queridos, é chegado aquele momento onde nós, os irmãos queridos, geram uma frequência de amor e nós procuramos sintonizar com essa frequência. Então, mentalize aqueles irmãos que estão em sofrimento, aqueles irmãos que retornaram ao mundo espiritual. E vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Criador. Dizer, Pai Criador da vida, nesse momento, elevamos os nossos pensamentos e preces, para que a conexão se faça com os espíritos amigos tarefeiros do amor, do teu amor, Pai. E nós sabemos que não estamos sós em nenhum momento. Então mentalize, irmãos queridos, a ti mesmo, buscando centralidade, aos outros irmãos que estão em desequilíbrio e que sentem uma dificuldade muito grande em seguir o aprendizado que se faz nesse momento. Sentimos que a frequência está interagindo com os que estão conectados. Como sempre, quando consigo vislumbrar alguns irmãos que nessa frequência se faz, que chegam até ti, irmão querido, que agora estás a sintonizar, eu vos digo que agora estamos juntos com os tarefeiros que se intitulam Confreiros de Maria. O nosso irmão Flecha Ligeira, que com a sua flecha de luz abre um caminho, vislumbra que rasgando um véu, onde percebemos tantos irmãos, não importa, né? E nossos irmãos das estrelas, que estão aí trazendo o aprendizado, para intuir os cientistas, aqueles irmãos que tanto se debruçam para buscar a cura. Irmãos queridos,
Vamos sintonizar nesta cura. Irmãos queridos, percebemos a equipe do nosso irmão Rematiz, que sempre está conosco, tarefeiros de Bezerra de Menezes, os caboclos, os pretos velhos, todos juntos e unidos, numa só vibração. Sentimos o aroma das ervas, que nesse momento são irradiadas por frequências, que muitos de vocês sentirão, para curar corpo e alma, para dar-lhes o equilíbrio necessário para seguir a tua caminhada. Agradecemos ao Pai Criador do amor, agradecemos ao Mestre Jesus, que propicia momentos assim, onde nos sentimos conectados e envolvidos neste amor do Pai. Gratidão, fé, que ela se faça a todos os lugares, que a luz do amor se faça em vossas consciências, fazendo sentir nos vossos corações que jamais, em qualquer dificuldade, estará ou estaremos sozinhos no universo. Nós temos um Pai que não se define por questões criadas por nós quando encarnados, que falamos de religiosidade. A religiosidade do Pai é a reconexão, é a chegar lá, é a conexão do amor. Por todos vós, irmãos, são frutos deste amor. Vós sois amor, vós sois filhos de Deus. Não temeis, porque em qualquer plano que estejas, vós será amparado pelos irmãos. No planeta onde estás, ou no mundo espiritual, onde haverá algum momento de retorno, também serás amparados. Pois os tarefeiros do Pai jamais te deixará. A gratidão se faz a todos vós, irmãos, que estão conosco, que conectaram com a frequência. Fernando Rodolfo, um tarefeiro. Que essa luz se faça agora e sempre, irmãos queridos. Pelo gratidão a você, gratidão a todos os irmãos que estiveram conosco até agora. Peço a vocês, continuem nos ajudando o nosso pontinho de luz, o Centro Fraternos de Caridade. Continue interagindo nos estudos que nós temos. É só entrar no Instagram, que vocês têm lá os caminhos. Estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Leon Denis, enfim. Vamos para frente. Vamos estudar, vamos entender quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Jesus, e que a mãe Maria possa nos acolher com seu manto de luz, né, Índia? Como só uma mãe sabe fazer. Que assim seja. Gratidão. Fica com Deus. Luz para toda a sua família. Amém. Para nós.